O tema principal deste grupo são as evidências da evolução. A teoria da evolução, proposta por Charles Darwin em 1859, revolucionou a compreensão da diversidade da vida na Terra. As evidências evolucionistas são fundamentais para entender a história da vida, a diversidade de espécies e a complexidade do mundo natural. Essas evidências não apenas comprovam a validade da teoria, mas também a importância das evidências evolucionistas, explicando a diversidade da vida, estabelecendo conexões entre todas as formas de vida, fornecendo uma base para a biologia moderna, desafiando a compreensão da complexidade do mundo natural e promovendo a educação científica. São 4 os grupos de evidências evolucionistas e que estão divididos em 9 especificações. As evidências indiretas da evolução são observações e dados que sustentam a teoria da evolução, sem demonstrar diretamente a ocorrência da evolução. São 3 os subgrupos de evidências indiretas, sendo o primeiro evidências moleculares. Semelhanças no DNA são sequências genéticas semelhantes em diferentes espécies. Divergência genética, diferenças nos genes entre espécies relacionadas. Filogenético molecular são análises de sequências genéticas para reconstruir árvores genealógicas. Sobre evidências biogeográficas, é o segundo subgrupo, tendo distribuição geográfica de espécies, ou seja, espécies relacionadas encontradas em áreas geográficas próximas. Ilhas oceânicas, onde espécies únicas desenvolveram-se em ilhas isoladas. Corredores biográficos, onde espécies migraram através de corredores geográficos. E o terceiro e último subgrupo de evidências indiretas são as evidências embriológicas, sendo o primeiro desenvolvimento embrionário, onde estágios iniciais do desenvolvimento são semelhantes em diferentes espécies. E o segundo, estruturas embrionárias, onde órgãos e estruturas temporárias desaparecem durante o desenvolvimento. Essas são as evidências indiretas, combinadas com evidências diretas, formam bases sólidas para a teoria da evolução. Evidências observáveis que comprovam a adaptação e mudanças evolutivas entre as espécies. Evidências de adaptação, começando com algumas espécies que sofreram adaptação de acordo com seus espaços geográficos ocupados, com o primeiro da lista sendo os pássaros de Galápagos. Os pássaros de Galápagos sofreram inúmeras adaptações, como alguns possuem os bicos mais alongados, outros possuem o bico mais largo, outros possuem os bicos mais rígidos, ou até mesmo adaptações que reduziram a competição pela busca de alimento entre essas espécies desse grupo. Peixes cegos. Alguns espécimes de peixes acabaram desenvolvendo cegueira por viverem em ambientes como cavernas ou profundezas extremamente escuras, como é o caso do peixe-lanterna ou peixe-gupe. Camelo. O camelo é um belo exemplo de animal que foi forçado a se adaptar de acordo com as exigências do espaço em que a sua espécie se encontra, possuindo no decorrer do tempo habilidades que o ajudaram a conservar e armazenar mais água. Plantas carnívoras. Sobrevivendo em ambientes com poucos nutrientes no solo, as plantas carnívoras se adaptaram para capturar insetos e sugar seus nutrientes, sendo uma das principais formas de se autonutrir dessas plantas. Evidências de mudanças evolutivas. Fósseis de transição. Alguns fósseis demonstram características intermediárias entre grupos diferentes, como é o exemplo do Tiktaalik, um fóssil de transição entre peixes e tetrapodas, com nadadeiras que, no decorrer de milhões de anos, se tornaram membros mais desenvolvidos. Outro exemplo são as resistências a antibióticos. Bactérias, por meio de mutações genéticas e transferências de genes, acabaram por criar resistência a antibióticos. Bom, eu vou começar aqui sobre as evidências auxiliares. Eu vou começar sobre a cronologia geológica, datação de rochas e fósseis. Existem 2 maneiras: a datação relativa usada pelos pesquisadores desde o século XVII, por comparação com os outros fósseis, e a datação absoluta feita desde o início do século XX, com análise de elementos químicos radioativos encontrados nos organismos, estudado no dia 1 de julho de 2009.
As primeiras descobertas dos fósseis. No século XVII, Nicholas Stern sacudiu o mundo da ciência ao anotar a semelhança entre os dentes de tubarão e rochas comumente conhecidas como línguas de pedra. Essa foi a primeira vez que compreendemos que fósseis eram registros da vida passada. A datação de um fóssil pode ser feita com base de percentual já conhecido como carbono 14 em relação ao carbono 12 de maneiras vivas, sem decomposição. Métodos de datação: carbono 14 e urânio 238. A datação por carbono 14 é um método radiométrico de determinação de idade concreta de objetivo que contenha carbono. Uma boa parte dos métodos da datação consistem em comparar duas amostras, determinado qual delas é a mais antiga. A técnica do carbono 14 foi descoberta na década de 1940 por Willard Lippe. Ele percebeu que a quantidade de carbono 14 dos técnicos orgânicos mortos diminui de um ritmo constante com o passar do tempo. Assim, a medida dos valores dos carbono 14 em um objeto fóssil nas pistas dos anos decorridos desde a sua morte, onde o carbono 14 é encontrado. Já o carbono 14 está presente em tecidos vivos de animais, plantas e homem. É um isótopo radioativo instável que decai a um ritmo lento a partir da morte de um órgão vivo. Evidências auxiliares em paleoclimatologia e biologia computacional. A paleoclimatologia estuda o clima do passado para entender mudanças climáticas atuais e futuras. Evidências auxiliares incluem resíduos de sedimentos oceânicos e lacustres. Armazenam informações sobre condições climáticas passadas. Anéis de árvore. A dendrocronologia analisa anéis de árvores para determinar idades e condições climáticas. Fósseis. Fósseis fornecem informações sobre ecossistemas passados. Isótopos estáveis. Isótopos de oxigênio e carbono indicam temperaturas e condições climáticas. Cores de gelo. Cores de gelo contêm informações sobre condições climáticas passadas. Modelos climáticos. Simulações computacionais reconstroem climas passados. Biologia computacional. A biologia computacional aplica técnicas computacionais para analisar dados biológicos. Evidências auxiliares incluem sequenciamento de DNA, análise de sequências genéticas para entender a evolução entre as espécies, modelos de simulação, simulações computacionais para entender processos biológicos, análise de expressão gênica, estudo da expressão gênica em diferentes condições. Estrutura de proteínas. Análise de estrutura tridimensional de proteínas. Rede de regularização genética. Estudo das interações entre genes e proteínas. Bioinformática. Análise de dados biológicos usando ferramentas computacionais.